E aí galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu estou aqui no Largo do Machado e quero te convidar a fazer uma reflexão sobre imersão. E o primeiro ponto da imersão que eu quero convidar a pensar é a questão do problema. E quando a gente pensa em problema, pelo menos quando a gente pensa no problema no contexto de juventude cristã, surgem várias, uma lista, na verdade, uma grande lista de problemas. Só que quando a gente vai trabalhar técnicas como essa que eu estou propondo na área de design thinking, a gente vai precisar primeiro dar uma enxugada nesses problemas. Uma, porque é complexo demais, são muitos problemas. Entender cada problema é fundamental. E também enxugar no sentido de tornar o problema mais claro. Se você tem um problema da qual você não é capaz de medir, então você não tem uma boa definição de um problema. Um bom problema é um problema que você consegue medir, um problema que você consegue dizer exatamente qual é o seu tamanho. Eu costumo ouvir muitas pessoas dizendo, porque o meu problema é que a juventude está saindo da igreja. Quantos jovens saíram da sua igreja nos últimos 5 anos? Coloca na ponta do lápis. E é interessante que eu já ouvi isso de líderes de juventude que trabalham com um número muito pequeno de jovens, às vezes, 20 a 30 jovens. E aí ele perde um jovem, e aquilo é um problema, você perdeu um jovem. Mas você não pode construir uma ideia de que existe um problema de que a juventude está saindo porque você perdeu um jovem. Provavelmente, até porque se a gente pensar estatisticamente, é até um número bem reduzido, 1 para 20 ou 1 para 30. Não quero diminuir aqui ou tornar o problema um problema estatístico, ou seja, dizer que só existe um problema se houver algo relevante estatisticamente, não é isso. Mas a questão é que você saber medir. É saber identificar o tamanho que esse problema tem dentro do seu universo. E aí você vai perceber que existem alguns problemas que são recorrentes, ou seja, eles são padrões, eles estão presentes na realidade do dia a dia dessa juventude, quase na sua maioria. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de perceber, numa certa oportunidade, que eu tinha uma juventude que tinha uma certa imaturidade espiritual muito grande, uma juventude que não estudava, que não lia a Bíblia, que não orava, e a gente vai perceber isso porque quando você está em grupo e você pede a galera para poder se manifestar, para falar ou para orar, ou coisa do tipo, a gente vai percebendo que elas não têm esse hábito, elas se sentem desconfortáveis. E aí eu tive que desenvolver um projeto para a juventude focado nesse problema, um problema de maturidade, de desenvolvimento. E era uma juventude que tinha EBD, que estava na EBD, estudando a Bíblia na EBD e tal, mas de alguma maneira, provavelmente o modelo estava muito distante da realidade deles, então eles estavam ali presentes, mas eles não estavam de fato aprendendo, desenvolvendo. E aí o desafio era como desenvolver um projeto para uma juventude aprender de verdade, não simplesmente criar um ambiente de estudo, mas criar uma metodologia de aprendizado. E aí a gente vai entendendo melhor o problema. Uma situação muito comum também é a questão da evasão mesmo, ou seja, é uma juventude que está presente na igreja, mas não participa das atividades, não está enganjado. Geralmente é um problema muito corriqueiro, muito comum. Muitos jovens, muitos líderes de juventude reclamam disso, e aí fica a dúvida se é um problema metodológico, se é um problema do líder, se é um problema da juventude que está fria, se é um problema sociológico, enfim. Você vai precisar descobrir isso, e é fundamental você descobrir isso porque para você desenvolver soluções para esse problema, você vai precisar atacar na raiz do problema. Você não pode simplesmente crer em uma resposta, achismo. Você precisa, de fato, investigar isso profundamente. Sair da literatura, sair dos livros e conversar com essa juventude. Somente se o seu caso é de fato esse, uma juventude que está ali dentro da igreja, participando de várias coisas, mas não está imerso nas atividades do Ministério de Juventude, o que é muito esquisito.
mais comum, né? Falta engajamento, identidade com o ministério. O que está acontecendo, né? Será que existe algum erro, algum equívoco na nossa comunicação entre liderança e liderados? O que está acontecendo de fato? Investigar isso é fundamental. Essa fase de imersão é para entender o problema, entrar dentro do problema, ter empatia. Não adianta você ficar do lado de cá e dizer, eu estou fazendo tudo que eu posso, eu estou orando, eu estou trabalhando, eu estou me esforçando. A gente pinta a cara, se veste de palhaço, dá pirueta e tal, e nada acontece. Não adianta. Não adianta você construir se vitimizar do ponto de vista de líder. E não adianta generalizar o problema. Nós vamos precisar nos conectar com essa juventude e entender profundamente, ainda que eles não verbalizem, mas tentar descobrir o que está acontecendo em cada um deles. E provavelmente existe um padrão do que está fazendo eles se afastarem dessas atividades. Geralmente isso tem a ver com identidade. Não é hora de pensar em soluções. Agora é hora de imergir no problema, de entender o problema. A gente vai pensar em solução lá na frente, né? Nessas próximas semanas eu quero te convidar a esquecer possibilidades de soluções para essa juventude. Qual é o seu problema? Qual é o problema que você está enfrentando hoje? Investigue isso. Aproveita esse final de semana, senta com os seus jovens, senta com um de cada vez, converse com alguns, não precisa ser todos, converse com alguns jovens, tenta entender um pouco do dia a dia deles, tenta imergir no dia a dia deles, tenta identificar alguma coisa que pode ser algo que está impedindo eles de interagirem mais contigo e com o ministério. Tenta se aproximar mais. Se coloque no lugar deles. Se você não fosse líder de juventude, se você fosse jovem, você participaria mais? Você estaria mais engajado? Você, enfim, começa a entender a questão do problema a partir de quem de fato tem um problema. Esse problema não é um problema seu, é um problema para você resolver. Vamos trabalhar profundamente a empatia agora. Nós vamos trabalhar quem são essa juventude e quais são os desafios que eles estão enfrentando. Eu lembro que uma vez me perguntaram como que eu lidava com a questão de ter tempo de estar nas atividades da igreja e da faculdade ao mesmo tempo. Porque a maioria dos jovens, quando vão para a faculdade, começam a se afastar das atividades da igreja por causa das provas, por causa do trabalho que tem que entregar, por causa da pegada da universidade. E eu lembro que uma das respostas que eu dei foi porque eu acreditava profundamente no que eu fazia na igreja, da mesma forma que eu acreditava profundamente na minha vocação enquanto estudante. Eu acho que às vezes eu sinto falta de uma juventude que acredita profundamente na sua vocação enquanto igreja, na sua identidade como igreja. E aí por isso às vezes ela tem dificuldade de estar imersa nas atividades. E uma outra questão que eu identifiquei na época era que a nossa juventude, na verdade, ela era muito ativa, ela era ativista demais. E aí ela acabava deixando a juventude de lado. Então ela não abria mão do coral, não abria mão do Ministério de Louvor, não abria mão da sonoplastia, não abria mão do teatro, mas abria mão do Ministério de Jovem. Então o Ministério de Jovem passou a ser um concorrente do tempo do jovem, porque ele estava imerso em várias outras atividades. E eu entendi isso como um problema. A princípio eu entendi como isso um problema. E mais tarde, claro que hoje eu tenho uma outra visão sobre isso. Já não enxergo isso como um problema em si, mas na época eu enxergava e identifiquei o problema dessa forma. Então, tentar identificar onde que a sua juventude está dentro do contexto de igreja, onde que ele está dentro do contexto de sociedade, e ter empatia, sabe? Estar do lado de lá, entendeu? Quando o jovem fala, eu não tenho tempo, tentar ter um pouco de empatia para entender que a pegada às vezes de faculdade realmente é puxada, né? E de que existe uma certa agenda na nossa igreja que realmente às vezes fica um pouco pesado você estar em todas as atividades, né? Então vamos colocar isso no papel, vamos anotar isso. Não é hora de pensar novamente, repito, não é hora de pensar em soluções. Agora é hora de entender profundamente o problema, colocar isso no papel e a gente vai trabalhar isso nas próximas semanas. Vamos tentar enxergar isso. Meu desafio para você é
me envie, se você se sentir seguro, se isso não for um incômodo para você, me envie um problema que você está enfrentando hoje na sua igreja. Eu quero dialogar contigo, não quero ficar do lado de cá construindo um conteúdo e você do lado daí, né, e essa distância, né, que às vezes parece que a gente está tão perto, a gente está tão distante. Fala para mim um pouco do problema que você está enfrentando em relação à juventude, ou outro problema, para a gente poder juntos encontrar mais ferramentas para emergir mais nesse problema, né, para a gente se perguntar, se provocar mais. Valeu, um grande abraço a todos.